E aí, gente, tudo bem? Sou a Cris Rabaioli. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que surgiu dentro da minha mentoria e eu achei bem legal da gente compartilhar com vocês aqui. A gente estava falando sobre precificação e aí, nesse momento da precificação, a gente fez um comparativo, né? A gente pegou uma planilha de uma desossa tradicional, e aí a gente pegou uma planilha de uma desossa de animais mais premium, né? De animais com uma raça Angus ou uma raça britânica ou um meio sangue, né? Cruzado com outras raças que seja, mas que entrava naquela conotação de um animal de melhor qualidade. E a gente fez esse comparativo. E aí a gente começou a falar um pouquinho sobre as diferenças de precificação entre as duas raças, entre os dois tipos de desóssea, e mostrando como que é diferente a maneira de interpretar e de falar de precificação quando a gente fala de açougue que trabalha com animal de melhor qualidade e um açougue mais tradicional e que trabalha com animais mais commodities. E aí, no ato dessa conversa, surgiu aí essas perguntas. Na verdade, não foi nenhuma pergunta. Eu trouxe à tona as diferenças de precificação e margens quando a gente trata de um açougue mais premium e quando a gente trata de um açougue tradicional. E é isso que eu vou abordar com vocês aqui hoje, para vocês entenderem como é que funciona isso na prática, no quesito precificação, tá? Então, um açougue, quando ele é mais premium, quando ele é intitulado tipo boutique de carne ou seu açougue gourmet, geralmente ele trabalha com um preço médio mais elevado. Por quê? Porque ele oferece produtos. Deixa eu só mexer na minha tela aqui. Porque ele oferece produtos de maior qualidade, ele tem cortes diferenciados, ele tem carnes que tem lá o marmoreio superior, e ele tem raças selecionadas. Então, por isso que o preço médio desse tipo de desossa é diferente. A margem de lucro costuma ser mais alta, já que o cliente ele está disposto a pagar mais por um produto que percebe como sendo de maior valor para ele, né, no momento que ele vai fazer o churrasco. E a estratégia de precificação, ela não se baseia em ser competitivo pelo preço, mas em agregar valor por meio da experiência, da exclusividade dos produtos, do atendimento personalizado e da percepção de qualidade. E qual que é o grande desafio em relação à precificação e margem, no caso de um açougue mais premium? É atingir um público disposto a pagar mais e manter uma proposta de valor consistente para justificar o preço. Isso envolve a criação de uma marca forte e a construção de confiança dos consumidores. Por isso que eu sempre bato muito forte. Se você quer vender um pouco mais caro, você precisa construir uma marca forte, porque é isso que vai fazer você conseguir cobrar um pouco mais caro do seu cliente, tá? Comparando agora com um açougue que vende num preço médio mais baixo. Normalmente trabalha com preços mais acessíveis, buscando um maior volume de vendas. Para quê? Para compensar a margem que é mais baixa, né? A margem de lucro é mais baixa. Então, a estratégia de precificação, nesse caso, foca em competitividade, sendo atraente para aqueles clientes que priorizam o preço mais baixo. A margem de lucro sendo menor, significa que, para ele ter um faturamento mais alto, relevante, é necessário um volume maior de vendas. E qual que é o desafio, no caso da precificação desse tipo de açougue, que é o açougue mais popular? Manter um controle rigoroso de custo e otimizar cada etapa da operação para garantir que essas margens pequenininhas, apertadas, não sejam comprometidas, desde até a compra da matéria-prima e até a gestão de estoque, desperdício, rendimento de desossa. Então, esses são os desafios de um açougue que vende um preço médio mais baixo.
Então, no quesito precificação e margem, essas são as principais diferenças. Cada modelo de negócio, o açougue premium, a boutique de carne e o açougue tradicional tem particularidades. Então, eu vou falar agora para vocês as particularidades normalmente de um açougue, uma boutique ou de um açougue premium. Valor percebido. A percepção de valor é um dos pilares desse tipo de negócio. O cliente paga pela experiência, paga pelo atendimento diferenciado e pela garantia de qualidade superior. A segunda coisa é que esse tipo de negócio, ele tem que ter um investimento de marketing, é necessário fazer um investimento de marketing mais robusto e principalmente branding, para comunicar esse diferencial de qualidade e justificar o preço ao consumidor. E o custo da matéria-prima, que é um terceiro ponto que diferencia bem, como ele trabalha com carne de origem controlada e genética superior, isso aumenta o custo inicial, porém, permite uma precificação um pouco mais alta. E qual que é o grande desafio em relação a isso que eu falei? Educar o mercado consumidor sobre o valor dos seus produtos. Então, esse é um grande desafio. E o outro desafio importante é preciso manter um controle de estoque mais eficiente para evitar desperdício. Qualquer perda de produto nesse quesito, nesse tipo de açougue, significa que ele vai ter altas perdas porque os cortes são muito mais caros, né? E agora vamos falar um pouquinho das particularidades do açougue que vende preço baixo, tá? Volume de vendas. O foco está no volume de venda para compensar a margem mais baixa, né? Quanto maior o volume vendido, maior é o ganho. Então, vende muito, ganha muito. Então, tem que vender muito para compensar a margem achatada. Controle de custo. É crucial ter um controle muito rigoroso dos custos, pois qualquer desperdício ou má gestão pode afetar diretamente a margem desse negócio, desse tipo de açougue. A outra coisa importante é a eficiência operacional. Os processos, gente, tem que ser extremamente eficiente, desde a desossa até o atendimento do cliente, para evitar perda e melhorar a rentabilidade. Então, quando você vende quando você vende preço mais baixo, você precisa ser eficiente do ponto de vista operacional. Isso é uma condição que não tem outra saída, tá, gente? Então, essa é a principal diferença que tem entre os açougues que vendem um pouco mais de valor, né? E qual que é o grande desafio dos açougues tradicionais, no meu ponto de vista, hoje em dia? É se diferenciar em um mercado muito competitivo, sem poder competir apenas pelo preço. Buscando, por exemplo, desenvolver promoções inteligentes e investir em um mix mais variado de produto, tá? Então, esse é o principal desafio. Por quê? Se diferenciar em um mercado aonde você não pode competir somente pelo preço, você tem que ter muita inovação, você tem que estar muito antenado ao que acontece no mercado. Então, se eu tivesse, por exemplo, que dar um exemplo de comparar esses dois modelos na prática, né? O açougue premium, a boutique de carne, vende cortes de mais marmorizado, maturado, com origem de animais de genética superior, por um preço mais alto, e o consumidor que compra nesse tipo de açougue busca experiência e garantia de uma carne muito especial. Não tem margem para erro. Por isso que você tem que ser excepcional, porque se você errar aí, o cliente pagou caro, ele não vai te dar nenhum tipo de chance de se retratar, tá? Açougue de preço médio baixo, né? Que atende um público que busca preço. Ele pode vender o mesmo corte que o açougue premium, porém de animais de raças comuns, sem diferenciação de marmoreio, com um preço mais acessível. O foco desse tipo de negócio é vender mais quantidade para atrair, ter preços competitivos, para atrair um público que prioriza preço, tá? Agora, tem uma coisa bem importante que a gente tem que abordar aqui também, dentro desses dois modelos, a sustentabilidade financeira. Em ambos os casos, é importante entender que o sucesso dos dois tipos de açougue não depende apenas de vender mais ou por um preço mais alto.
cada modelo precisa de um ajuste fino nas suas operações. Por exemplo, uma boutique de carne precisa justificar o seu preço com uma experiência de alto nível, enquanto que o açougue de preço mais baixo precisa de uma gestão eficiente para ser lucrativo com margens menores. Então, eu posso aqui fazer uma simulação, por exemplo, para um açougue de margens baixas, um aumento de 2% nos custos operacionais pode significar uma grande perda de lucro, enquanto que um açougue premium, isso pode ser absorvido facilmente pela margem, porque a margem é mais alta. Por isso que eu digo, você vende preço mais baixo, tem um preço mais baixo, você precisa ser eficiente do ponto de vista operacional. Qualquer aumentinho de custo vai ser muito decisivo para você na sua lucratividade. E os dois modelos de negócio precisam de ter eficiência de gestão, né? Então, apesar, né, de um açougue, de uma boutique de carne ter maior folga na margem, ela também tem desafios, como a gestão de produtos de alto valor e a necessidade de manter a consistência na qualidade, o que é um grande problema, tá? E já o açougue de margens mais apertadas, ele precisa de uma gestão muito disciplinada de cada detalhe operacional para ele se manter competitivo. E hoje a gente está tendo um desafio muito grande nisso daí, por quê? Porque existem a competição com o supermercado, com os atacarejos, que se o açougue tradicional entrar nesse oceano vermelho aí, ele tem uma grande chance de perder competitividade e não conseguir pagar os seus custos, tá? Então, essas são as principais diferenças na abordagem quando a gente fala desses dois modelos de negócio, tá? De açougues premium e açougue comum, né? Então, é importante vocês entenderem os desafios, né, particulares de cada um desses modelos e adaptar as estratégias de acordo com as características do público que você atende. Então, é bem importante esse assunto, porque às vezes a gente percebe os açougues meio perdidos em relação às diferenças aí de cada um. E é também uma coisa interessante é pensar o seguinte: para você ser uma boutique de carne, o próprio nome boutique já faz o cliente imaginar que ele vai ter todo um contexto. Então, não é só ter a carne de qualidade, né? Tem que ter uma embalagem legal, tem que ter uma fachada, tem que ter um atendimento diferenciado. Higiene tem que ser legal em qualquer um dos tipos de modelo de negócio. Mas tudo o cliente vai exigir uma experiência diferenciada, tá? Então, é isso que vocês precisam estar bem atentos quando vocês forem pensar, tanto para quem está querendo montar um açougue, quanto para quem está olhando o próprio negócio e pensando em fazer alguma mudança, alguma coisa, tá? Então, espero que vocês gostem desse assunto e se vocês gostem, compartilhem. Outra coisa importante, tá? As vagas da mentoria para 2025, a mentoria OFA, já estão nas fases de selecionar os candidatos, tá? Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui do formulário para vocês preencherem e vocês entenderem se, quem sabe, pode fazer sentido para você estar com a gente em 2025. E a mentoria OFA de 2025 vai ter uma grande novidade aí, que é a parte do treinamento na prática dentro de um açougue que vem a fazer parte aí desse projeto nosso como um parceiro bem forte. Então, vai ser muito legal. Se você tiver interesse, clica aqui na descrição do vídeo, curte o vídeo e até o próximo.